Olá, muito boa tarde, tudo bem? Obrigado. Vamos lá para mais uma mesa da 17ª edição do Festival Tarrafa Literária, cujo título dessa mesa é Os da Minha Praia. Vocês já vão entender por quê. Quero agradecer a presença de vocês. E teremos uma estreia, na verdade são 3 estreias, mas eu já vou apresentar aqui o mediador, que é o editor de livros no jornal Folha de São Paulo, onde assina a coluna Painel das Letras, sobre literatura e mercado editorial. Foi repórter dos Cadernos Ilustrada e Ilustríssima. É formado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Mídia, Política e Sociedade. Então, eu vou chamar ao palco o mediador dessa mesa, Walter Porto. Aplausos para o Walter. Obrigado, Walter. Senta onde você quiser. Boa tarde, obrigado pela presença de todo mundo que veio aqui hoje. Sem mais delongas, convido nossos 2 participantes da mesa de agora, Evandro Cruz Silva e Ondiak. Eu podia fazer a introdução de quem são essas 2 pessoas enquanto eles estavam nos bastidores, mas eu achei mais interessante fazer na frente deles, porque se eu falar alguma besteira, eles já levantam a mão e me corrigem na hora. O Ondiak nasceu há 48 anos em Luanda, capital de Angola, e mora em Luanda, mas eu vou pedir daqui a pouco para você contar um pouco melhor esse mora em Luanda, o quanto isso funciona ainda para a atualidade. Fez doutorado em estudos africanos na Itália e é o escritor prolífico de 13 livros. Aí você pode ir me corrigindo, tá? Ao vivo, fazendo fact-checking aí das minhas informações. Tem livros de contos como Os da Minha Rua, poesia como Materiais para a Confecção de um Espanador de Tristezas e romances como Os Transparentes, livro vencedor do prêmio José Saramago. Também tem uma farta produção infanto-juvenil, como esse recente lançado em parceria com o ilustrador Antônio Jorge Gonçalves, que é O Tempo do Cão, um livro muito bonito. A maior parte da obra do Ondiak é publicada no Brasil pela Palas, mas esse novo romance que ele está lançando, que chama Quantas Madrugadas Tem à Noite, sai agora pela Dublinense com o pós-fácil da Ana Paula Tavares, ninguém menos que a vencedora do mais recente Prêmio Camões. Aliás, que participou de uma coletânea, uma antologia recente também na Palas com você, né? O Evandro Cruz Silva, que nasceu aqui perto, em São Vicente, há 33 anos, mora aqui em Santos. Sociólogo de formação, ele tem doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp e lá realiza hoje pesquisa de pós-doutorado. É o escritor prolífico de 2 livros. Um livro de contos Praia Artificial, de 2021, e o romance O Embranquecimento, de 2024, ambos editados pela Patois. No livro, que foi escolhido pela Folha como um dos melhores lançamentos do ano passado, o Evandro repensa as relações raciais brasileiras por meio de uma protagonista que é fruto de um casamento interracial, refletindo sobre a própria ascendência e descendência. O Evandro venceu o concurso de ensaísmo da revista Serrote em 2020 com o texto Orfeu Enfrenta o Genocídio Negro e teve outro texto seu na revista, Eu, Minhas Convicções e um Moleque Preto com uma arma na mão, transformado em um monólogo teatral pelo Lucas Maior e, pelo que eu soube agora há pouco, também em um podcast pela Rádio Novelo. E eu queria começar por esse texto, por isso que eu também trouxe esse ensaio na minha introdução, porque esse texto conta a história real, né, de um jovem intelectual muito parecido com o Evandro, na verdade, talvez o próprio Evandro, que é assaltado. E no momento do clímax ali da história, em que ele é assaltado, ele vai atrás de quem foi a pessoa que assaltou ele, ele termina na delegacia e ele se vê na seguinte reflexão. Ele é uma pessoa negra, o policial é negro, o assaltante é negro, e ele chegou em impasse na linha: para que serve a chave da negritude num momento como esse? Para que servem meus estudos sobre a negritude quando eu estou num impasse assim? E aí eu queria começar perguntando para o Evandro uma pergunta muito tranquila, que é: qual o limite do recorte racial
na análise da sociedade e na criação literária? Onde que você sente que você bate num limite, se é que você sente que isso bate às vezes? Bem, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que veio. Você estava falando ali no fundo que seu trabalho ia ser muito fácil, provavelmente porque o meu vai ser muito difícil, sendo essa a primeira pergunta, né? Eu acho que sendo um acadêmico que faz arte, os limites são muito evidentes, porque quando você bate em um, você vai para outro, né? Pelo menos foi essa maneira que eu consegui para não ficar tão enlouquecido assim, né? Então, quando eu chego no limite acadêmico do que eu consigo analisar e pensar de maneira organizada, né, com essa coisa séria, eu vou fazer arte, né? E quando eu vejo que o limite da arte não chega, eu volto para a academia e no meio do caminho eu escrevo ensaios, que eu acho que é dos gêneros literários aquele que melhor comporta a fronteira entre ficção e não ficção, né? Esse é o meu único texto autobiográfico da minha vida, né? Apesar das pessoas do nada acharem que a minha ficção é autobiográfica, acho que diz mais sobre a leitura do que sobre a composição, né? O único texto em que eu falo a palavra eu é esse, né? Que está no título. O eu do texto sou eu mesmo. Eu acho, sinceramente, que eu não me importo muito em saber qual é o limite dessa discussão. Provavelmente porque o limite é inesgotável, né? Nós moramos num país profundamente marcado pela divisão racial, tal qual é a Angola, né? A gente tem muita coisa para conversar sobre isso, da qual isso é um fato inesgotável. A gente nunca vai resolver o problema racial do Brasil, né? É como, sei lá, resolver a desigualdade social, resolver a fome, resolver a diferença entre ricos e pobres, né? É um horizonte político, nunca um dado que vai acontecer. Por outro lado, é uma felicidade poder discutir isso de maneira franca, né? Eu acho que tem um longo caminho, longuíssimo, mais longo do que deveria ser, de ser alguém como eu podendo fazer um texto desse, né? Eu não precisar, por exemplo, de um intelectual branco que demonstre qual é a divisão racial entre pretos e pretos pobres e pretos de classe média e pretos ricos, né, num país. Eu acho que só de poder estar discutindo isso de uma maneira franca, sem condescendência, isso quer dizer que o limite foi alargado. E enquanto artista e enquanto intelectual, a nossa missão não é resolver problema nenhum, né? É sempre alargar o limite da pergunta, né? A gente nunca responde, a gente elabora perguntas muito boas. Então, eu sinto que o limite é justamente entender que você nunca vai responder nada, né? É se importar sempre com a pergunta e deixar que a resposta aconteça no tempo da vida. Antes de passar a palavra para o Ondiak, que vai ter que manter a discussão no nível alto como esse, eu esqueci de avisar no começo que vocês podem fazer perguntas também da plateia. Tem 2 produtoras com um bloquinho de notas e vocês podem enviar para a gente, que ao final eu vou dirigir a eles. E Ondiak, na verdade, em vez de fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Evandro, eu vou fazer um pouco diferente, que você é um escritor que já faz algum tempo tem uma triangulação entre Angola, Brasil e Portugal. Como que você percebe a diferença entre a recepção à sua obra, que trata muito, se não ataca diretamente sempre a questão racial, isso está sempre ali colocado nos seus livros. Como que muda a percepção, a leitura das suas obras nessa chave, nesses 3 países? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, quero dizer que eu venho como pessoa, não como escritor. Como pessoa, não como escritor, parece que são 2. Não é isso que eu quis dizer, que as primeiras vezes que eu vim ao Brasil não foi na função de escritor, foi como pessoa. E como angolano e como pessoa, a primeira vez que... ia dizer os angolanos, não. Há 34 milhões de angolanos. Foi um choque nesse sentido. Não era o Brasil da telenovela, não era, de longe, não era o Brasil que eu tinha lido na literatura, também eu tive a ler coisas antigas. Era um Brasil verdadeiro, de profunda desigualdade e de profundo racismo. E ao chegar a Angola, quando me perguntaram, eu disse isto: olha, não é como nos venderam. Então, dizer isso, que a primeira vez que eu vim aqui tomei consciência disso, a primeira, creio que foi em 2001 e a segunda foi em 2005. A partir daí não, comecei a vir já com amigos, com família, etc. E hoje, 2025, ver... Que idade é que tu tens, Evandro? Desculpa. 33, pensei que tinhas menos, mas é igual. Ver uma pessoa falar assim, tão bem preparada, tão tranquila, a falar de coisas tão importantes
Essa é a direção do Brasil. E eu não pensei que ia ser tão cedo. Então, muitos parabéns a ti. Não sei se é ao Brasil, né? O Brasil tem que acordar e ver a importância disto estar a acontecer, não é? De uma pessoa tomar as rédeas de uma certa epistemologia, chamemos-lhe assim, juntamente com a sua epistemologia e juntamente com as suas experiências próprias e propor uma grelha que pensa o Brasil de outra maneira. Eu estou a falar como estrangeiro, peço desculpa, tá? Como estrangeiro, a sensação que me dava é que o Brasil não autorizava, nem permitia, nem a população indígena, nem a população negra fazer o que eles querem e devem fazer, que é pensar-se, mas também pensar o Brasil. O negro não é só autorizado a pensar a cultura negra, o indígena não é só autorizado a pensar a cultura indígena. Bom, mas isto é só um desabafo e um cumprimento. Eu conheço o Evandro de nome, não o conhecia pessoalmente e estou muito encantado. A maneira como se vê isso, Walter, de onde eu circulo e como eu circulo, assim como disse o Evandro, também tem muito mais a ver com a maneira como nos olham do que a maneira que nós praticamos. Sim, a triangulação que as pessoas veem é essa, a minha circulação. Uma espécie de triangulação entre Angola, Portugal e Brasil, por razões evidentes. Eu nasci em Angola, fiz a universidade em Portugal, depois saí, tive um tempinho curto nos Estados Unidos, voltei para Angola. E aí comecei a frequentar mais o Brasil e morei aqui. Eu morei aqui, efetivamente, entre 2008, 2009 até 2016, no Rio de Janeiro. Que era outro contraste. Explicar aos angolanos o que era o Rio de Janeiro. E depois propor aos próprios cariocas uma outra maneira de ver aquela cidade, não tão, como direi, dual, não é? O Rio não é dual, o mundo não é dual. E quando as pessoas me perguntavam em Angola, moras no Rio, na cidade maravilhosa, eu deixava a pessoa encantar-se com esse comentário patético e depois dizia, sim, desculpe, mas maravilhosa para quem? Eu não discuto que o Rio seja uma cidade maravilhosa, mas Santos também pode ser maravilhoso e Luanda também. A questão é para quantos cidadãos de Luanda, neste momento, Luanda é uma cidade maravilhosa. Eu não estou a dizer que não haja lugares maravilhosos em Luanda ou que não seja maravilhoso viver em Luanda. Mas será que nós vamos conseguir estar em algum pedaço de lugar maravilhoso sem questionar porquê que, além de não ser maravilhoso, é tão custoso para certo tipo de pessoas e para um número elevadíssimo de pessoas viver em determinado lugar? Bom, mas isto para dizer que sim, essa circulação é verídica, não é? Eu hoje noto, de facto, em termos de amizades e de compromissos profissionais, eu circulo muito por esses três mundos. Isso não faz muito mais, além de, quanto mais circulação, compreendo um bocadinho melhor a intrincada teia de assuntos e de complexidades de cada lugar. É muito fácil chegar a Lisboa, ou ao Rio, ou a Santos, ou a São Paulo e resumir. Mas as cidades e as pessoas não são resumíveis. Não são. São, talvez, espreitáveis e aprofundáveis. Mas resumíveis não é assim. Não é assim. E, portanto, creio que eu não faço ensaio, Evandro, não faço ensaio. Não faço no sentido em que eu nem consigo fazer crónicas. Quando me chamam para fazer uma crônica, eu finjo que estou a fazer uma crônica e faço um conto. Mas eu também finjo que faço ensaio. Exato, mas é que tu finges bem, estás a ver? Eu acho que... Eu vou continuar nesse assunto porque acho que muito da sua literatura, onde me parece apontar no sentido de que cada pessoa é um manancial de histórias, né? Não só imagina uma cidade repleta de pessoas, mas eu sinto lendo seus livros que você tem essa perspectiva de que tem muita história em cada pessoa, simplesmente porque cada um tem uma perspectiva única, uma vida única, enfim, uma personalidade única, ainda que façam parte de classes, de comunidade, de raças, etc. Aí eu queria que você falasse um pouco das inspirações que você já teve para criar personagens. Me parece, né, que você tem essa visão democratizante de todo mundo tem histórias interessantes. Como é que você escolhe uma para contar? Sim, eu creio mesmo, acredito nisto, que todo mundo, qualquer pessoa pode contar / escrever uma história. Nem todos o farão tão bem quanto
o Milton estava aqui ontem, o Afonso Cruz, de Angola, Luandino Vieira, Rui Duarte Carvalho, a Paula Tavares. Todos nós podemos agrupar palavras em poesia, mas somos todos Paula Tavares? Não. Somos todos Clarice? Não. Somos todos Conceição Evaristo? Não, não somos. Vamos pôr a Conceição Evaristo como uma anja ou um anjo que está aqui na Terra a circular? Eu acho que não é preciso, não é isso que ela quer. Não é isso que ela quer, não é disso que se trata. Não é de sacralizar a Conceição ou quem quer que seja. É talvez de aproveitar uma proposta que ela faz, que é artística, que é pessoal, que é personalizada. No caso dela é bastante contextualizada, porque traz todo um manancial da vivência dela e que propõe uma nova visão sobre aquele povo, que é todo o povo negro, chamemos assim, né? Então eu acho que é mais uma questão de como se conta, em que é como tu olhares para o mar, não é? Eu e tu e ele estamos aqui os três sentados e faz de conta que a plateia era o mar, não é? E o mar é o mar e nós somos nós. Agora, o que é que cada um de nós interpreta neste mar? Ou se ele sente a maresia e tu sentes só o peixe podre, o cheiro do peixe podre, isso a literatura, não é? As pequenas nuances. Depois tem os pequenos golpes de sorte. O Mia Couto, há muitos anos atrás, eu não sei em que contexto, eu contei essa história tantas vezes que já nem sei se estou a inventar ou não, mas ele estava num sítio e sabe quando as pessoas já não têm mais nada que citar, citam Fernando Pessoa ou uma daquelas frases, não, nada contra, só que também há outros, podemos citar a Conceição, não precisamos sempre de citar o Fernando Pessoa. E então alguém manda essa para o Mia, sim, Mia, porque não sei o que, a minha língua, como é que é? A minha pátria, como é que o Fernando Pessoa disse? O Fernando Pessoa. Minha pátria é minha língua. A minha pátria é a minha língua, não é? E o Mia fez aquele sorrisinho dele, assim, né? E disse, bom, eu optaria por dizer a minha pátria... o Pessoa disse, a minha pátria é a língua portuguesa. E o Mia disse, eu optaria por dizer a minha pátria é a minha língua portuguesa. E com esse minha, o segundo minha, ele alterou tudo. E é mais justo, não é por ele ser moçambicano, podia ser português, podia ser brasileiro. É mais justo o que ele disse. A minha pátria, não gosto muito da palavra pátria, mas a minha pátria é a minha língua portuguesa. Neste sentido, sim, a minha pátria é a minha história. A minha vida dava uma história. Depois temos que ser conscientes e dizer, olha, dava uma boa história, mas você escreveu uma merda. Você estragou a história. Isso acontece, mas não é a história que se estraga. Somos nós, ao contá-la, que a melhoramos ou a estragamos. Aí, Evandro, eu queria que você falasse um pouquinho a gente estava falando nos bastidores, você disse que o Embranquecimento foi um romance que você escreveu junto com a sua tese de doutorado, muito até como uma tentativa de colocar a cabeça em outro lugar enquanto você estava ferrado tentando terminar seu trabalho acadêmico. Como que foi o processo de escolher a protagonista pela qual você contaria essa história? Porque é uma pessoa que tem muitas características parecidas com você, mas é uma mulher, por exemplo. Então tem diferenças meio óbvias. Tem um freio, né, de personalismo, assim, que é você vai criando uns truques, né, para fazer com que a história vá para um lugar, vá para outro, assim. Quando eu comecei a escrever o romance, foi uma coisa muito comezinha, né? Eu estava desempregado e precisava de dinheiro e o PROAC tinha aberto o edital, né? E eu tinha uma cena, eu achava que a cena era mais ou menos razoável, mandei e como se manda um currículo para qualquer outro lugar e tem as duas piores notícias do mundo, né? Que é ter e não ter um trabalho, né? Como eu ganhei o edital, eu tinha que escrever o romance da qual derivaria aquela suposta cena e que deu exatamente no mesmo ano que eu tinha para escrever minha tese de doutorado. Duas ótimas notícias, né? Eu seria doutor e romancista publicado, caso sobrevivesse ao processo, né? E o terrível é que você tinha que escrever o doutorado e o romance. Só não sei o que é mais terrível, né? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu vou deixar para os leitores, né? E aí, do ponto de vista prático, né? Eu escrevia uma semana outro. Né? Eu dei sorte que eu só tinha essas duas coisas para escrever, então eu fiquei uma semana escrevendo uma semana escrevendo outro. E muito na lógica do refúgio mesmo, né? Quando eu chegava no limite daqueles 5 dias escrevendo, 6 dias escrevendo meu romance, e eu achava que eu era o pior escritor do mundo, que aquele livro era um lixo, eu falava, não, pelo menos eu sou um sociólogo. Aí, 6 dias escrevendo a tese, falando assim, meu Deus, que horror, eu vou ter que defender isso daqui, minha mãe vai chorar.
voltava para o romance, né? Porque uma habilidade que eu tenho que é fingir que as coisas estão bem, né? Então, que alguma outra coisa que eu não fiz ainda vai ficar bom. Isso me ajudou a levar a vida, digamos assim, né? Poder escrever e continuar escovando os dentes, tomando banho, comendo normal, não enlouquecer completamente, porque escrever são 2 tipos de textos que tiram o pior do que você tem de dentro de si, né? Que é a vontade de ser reconhecido. Né? Ninguém que se dispõe a escrever um negócio que vai ser publicado pode se fingir de humilde, né? Porque você poderia só escrever e colocar na gaveta e falar, olha que massa, eu adoro bater o dedo na tecla. Mas quando você escreve, fala assim, não, isso daqui vai virar uma coisa, uma publicação, você está colocando em jogo, digamos assim, ou a chance de ser humilhado, né? Ou a chance de ser adorado. As 2 coisas são muito parecidas, né? Tem um texto muito bom e tem um texto muito ruim, tem uma sensação meio parecida, meio torturante os 2. E o processo é muito desagradável. Mas eu gosto muito, né? Dessa coisa torturante, desagradável e quase sempre meio humilhante, que é falar, nossa, eu sou um escritor. Né? Que é uma espécie de jeito legal de falar que você está meio desempregado sempre, né? Você, não, pai, eu estou escrevendo um livro, né? E dessa cena, digamos assim, eu tinha personagem na minha cabeça. Acho que eu tinha um tipo, que é um tipo acadêmico, né? Que é a pessoa que sabe elaborar intelectualmente qualquer tipo de problema, mas tem uma grande dificuldade de elaborar qualquer problema que não seja intelectual. Né? Assim, alguém que sobe num palco e fala as coisas mais inteligentes do mundo, mas que tem uma desgraça de problema de, sei lá, responder uma mensagem no WhatsApp porque fica nervoso. Ou quando toca o telefone fica meio em choque. Ou que não consegue resolver o problema que tem com um familiar. Né? Assim, você consegue elaborar o problema, escrever um texto sobre relações familiares, mas não consegue sentar na mesa domingo para almoçar com o pai e com a mãe. Né? É um tipo muito conhecido. Sou eu, mas não sou só eu. Né? Eu tenho certeza que não sou só eu. E aí, acho que a coisa de ser uma mulher veio de dois problemas, né? Que são totalmente de estrutura misógina do pensamento. Né? Eu tinha escrito um livro de contos que não tinha nenhuma mulher. E é incrível como isso é capaz de acontecer, né? Você escreve 10 histórias, aí você termina e fala assim, não tem nenhuma mulher nessas 10 histórias que o gênio aqui escreveu. Né? Como, né? Eu acho que eu tinha uma dívida, sei lá, uma certa incômodo disso ter sido capaz de passar pela minha atenção, né? E do outro lado, ao ser uma mulher, eu garantia que esse texto não seria tão autobiográfico, né? Porque eu teria que construir um perfil psicológico que ele não poderia se confundir com o meu mais mulher, né? O que eu tinha na minha cabeça? A minha personagem ela não pode ser uma fantasia de um homem sobre o que seria uma mulher. Nesse sentido, é isso. Eu preciso que as minhas amigas leiam o meu texto e falem, pelo menos isso daqui não está tão escroto, sabe? Eu não me importava muito com o público em geral. Eu me importava com as mulheres próximas de mim e falava assim, olha, né, não está tão ridículo assim, né? Você tentando escrever uma mulher. E aí foi a parte mais divertida, né? Porque eu comecei a conversar com as pessoas na minha volta, que se identificavam enquanto mulheres, sobre questões que eu não tinha tempo para perguntar, porque eu estava ocupado sendo muito homem, né? Falando, como é que era a sua infância? Como é que era a divisão de trabalho na sua casa? Como é que foi seu primeiro encontro? Como é que você se sente quando você entra num carro e só tem você e outro cara que você não conhece? Pegar Uber, como é que é? Como é que você faz, por exemplo, para dizer que você tem alguma coisa na sua família que te desagrada? E ao fazer essa pergunta para várias mulheres, né, de origens sociais muito distintas, a questão de gênero aparecia muito forte, né? Então, é uma mistura entre um tipo que eu conheço muito bem e uma curiosidade que eu tinha das mulheres à minha volta, né? E foi a parte mais legal do romance inteiro, eu construir essa personagem. Eu me diverti de ponta a ponta, assim, de tentar me expressar como uma mulher se expressaria. E isso também ajudou, digamos assim, a eu sair um pouco da armadilha, que é totalmente de acordo com o que o Ondiak fala, que eu não sou nada mais que um escritor negro. Né? Para o mundo do Brasil de 2025, ninguém vai olhar para mim e falar escritor. Muito menos escritor brasileiro. Né? Eu sou um escritor negro. E, de certa maneira, acho que tem uma certa expectativa de que você use essa negritude para contar as desgraças da sua vida, para que as pessoas que vão ler se sintam meio culpadas, mas meio realizadas de serem capazes de ler as desgraças da sua vida. Né? Eu vou fazer um livro, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar todos os episódios de racismo que eu vivi na minha vida, vou trocar o nome de Evandro para João, eu vou publicar, chamar isso de romance, porque aí eu tenho 2 vantagens. Primeiro, que nenhum crítico branco vai me atacar falando que é vitimismo negro, porque pega mal,
né? Então eu obrigo a pessoa a falar que pelo menos o romance não é vitimista. E, ao mesmo tempo, eu meio que me aproveito um pouco dessa sensação esquisita, porque comprar livro no Brasil é, ao mesmo tempo, um ato de consumo cultural e de posicionamento num certo progressismo, né? A gente já foi até em eleição com o livro embaixo do braço. Você vê no que deu, né? Perdemos. Aquela, né? Aquela. Mas na outra a gente ganhou. Enfim, assim a gente vai, né? Então, eu coloquei duas... Vai ser uma mulher, e essa mulher ela não vai passar por nenhum tipo de episódio de violência racista. Então, ela já vai nascer com a vida ganha, né? Não vai ser uma pessoa, não vai ser uma Odete Reutemann negra, mas vai ser alguém com a vida ganha. E isso me ajudou a construir uma personagem que eu mesmo gostei, e era uma coisa que eu sentia falta nos meus pares contemporâneos. Você acaba sempre escrevendo o livro que você gostaria de ler, né? Então, eu colocando essas duas regras, ficou divertido a coisa. Queria só puxar uma coisa que você falou no começo da sua resposta sobre a sensação de ser adorado e de ser humilhado, odiado, ser muito parecida. Fiquei curioso para entender melhor o que você quer dizer. Eu acho que são dois jeitos de ficar sozinho, né? Eu me interesso muito pelo tema da solidão, né? Porque eu me considero uma pessoa extremamente solitária. E eu acho que um pouco dessa solidão é justamente conseguir transitar entre impressões sobre você que dizem respeito à pessoa, mas não sobre a vontade que aquelas pessoas têm de te conhecer. Que é a experiência de estar num palco, né? Ou seja, a gente está aqui, todo mundo aqui é amigo, mas ninguém sabe quem nós somos. Porque a separação entre palco e público, ela é imediata, né? Então, se essa mesa funcionar, se essa mesa não funcionar, as pessoas saem e falam assim, nossa, que merda, aqueles 3 caras não param de falar. Ou falam, nossa, que ótima, a melhor mesa. Isso só diz respeito sobre quantas pessoas não nos conhecem. Né? E o mundo da arte tem essa coisa meio esquisita, né? Você abre o seu diário para se tornar menos conhecido. Né? Porque quanto mais você se abre para o outro, mais as pessoas vão, digamos assim, elaborando aquilo que você tem de mais íntimo dentro da vida delas, dentro do que elas acham que é um artista. A expectativa sobre o outro, assim, né? Então, isso vai fazendo com que as reações em relação à obra, elas se pareçam muito, né? Na minha cabeça, sei lá, eu fui de escritor desconhecido para conhecido e, para mim, a impressão é a mesma. Assim, lógico que alguma coisa muda, né? Sendo um escritor desconhecido, eu não estaria aqui, né? Mas a impressão é a mesma. É de quanto mais eu me abrir, quanto mais eu contar coisas que são muito vergonhosas, do fundo do meu coração, que eu não contaria nem para o meu melhor amigo, menos as pessoas me conhecem. Você se sente de forma parecida, Jack, no sentido de você acha que abrindo o seu diário, o seu coração no livro, você se torna menos conhecido? Eu sou uma pessoa extremamente lenta. Eu vou levar 3 semanas para digerir tudo o que ele está a dizer. Tu estás a querer? Mas eu não sou máquina de café expresso, que meteu aqui a cápsula do Evandro e vou... Não sei, agora vou pensar, desculpa. Walter, eu vou pensar no que ele disse, desculpa. Posso continuar com você, então, um pouco mais, Evandro. Porque você estava falando também da questão de criar uma personagem que, obviamente, era diferente de você, por ser uma mulher, e colocar nela essa característica de não vai sofrer nenhuma violência racial. Isso me lembrou também que, quando a gente, público, lê um escritor negro, uma escritora negra, a gente espera muito, tem uma expectativa criada em torno dessa literatura de que vai ser alguma coisa confessional. De que vai ser algo que, é a vida dele com outro nome. Você também queria evitar esse tipo de leitura sobre o seu romance? Isso sim, eu tenho uma pergunta depois para fazer. Boa. Não, vai. Não, claro, assim, primeiro que eu não vou vender meus segredos tão fácil assim, né? Não vai ser por R$60 a unidade, né? Quem você quiser saber dos horrores que eu sofri, que paguem mais do que isso. Mas tem uma coisa, eu lancei o livro no Educafro Valongo, aqui perto, né? Na igreja do Valongo, aqui no cruzamento. Não preciso explicar para eles, preciso explicar para você, né? A igreja do Valongo é aqui do lado. É um mosteiro franciscano, onde eu fiz cursinho dentro do Educafro, um lugar do qual eles me ensinaram a pensar, né? E eu tive o privilégio de lançar o livro lá. E eu levei minha família, levei meus pais e tudo mais, né? E na história do livro, a Macária tem um pai branco que tem um problema com abuso de álcool e drogas, né? E o meu pai, né? Não sei se minha mulher está aqui, meu pai é uma pessoa negra e totalmente serena, né? Meu pai parou de fumar há 25 anos atrás porque ele decidiu. Assim, ele esse tipo de pessoa, ele falou assim, não, eu parei de fumar porque tá meio chato fumar esse negócio, nada a ver. Aí ele parou de fumar.
sem nenhuma crise, sem nervosismo, nada. E aí, eu apresentando o livro, né, ele não tinha sido lido ainda, porque era o lançamento e tudo mais, uma pessoa levantou da plateia e falou assim, muito bonito, né, corajoso da sua parte, você apresentar a história do seu pai, o problema dele com álcool, drogas. E meu pai aqui, ali, ó, onde está aquele cara ali, ó, olhando para mim assim, tipo, caralho, além de ser escritor e me levar nesses eventos esquisitíssimos, o que você falou sobre mim? Assim, por que esse cara tá falando que seu pai tem problema com álcool, com droga, né? Assim, aí ele ficou com uma cara assim, eu depois expliquei para ele, né, que o mundo da arte tem essas coisas, é melhor não ouvir, né? Por exemplo, ele não veio hoje, né? Ele já falou, deixa. Ele estava com medo de vir hoje. O pai dele disse, vou ver o Palmeiras hoje vai jogar, ser pior. Hoje vai ser pior. Porque tem uma coisa que é muito evidente, que é as pessoas, elas acham que você só tem a você mesmo para mostrar para o mundo. Mesmo quando você tem um espaço no mercado editorial, você não tem direito à abstração, né? Você não tem direito a pensar o mundo. Você tem direito a demonstrar uma história que tem que ser uma história convincente de sofrimento, né? Ou seja, o signo de convencimento, de validade da história é que você sofreu, né? E isso é uma puta de uma crueldade, né? É fazer você pegar uma pessoa negra que ela não está acostumada com reconhecimento público e falar assim, agora você pode subir ao palco, mas só se você contar as piores coisas que aconteceram na sua vida, né? Lógico, né? Ao saber que essas expectativas elas não se desvanecem, elas não somem, você brinca com elas, né? Assim, beleza, compra o livro aí que está chamado O Embranquecimento, para você achar que é uma história horrível de uma mulher triste, e não vai acontecer nada disso, né? Bom, Jack, você quer pensar mais um pouco? Não, não, eu infelizmente estou sempre a pensar uma coisa que ele disse que era nesse sentido, não é? Que por um lado, o que é que se espera de uma chamada literatura negra? Talvez seja bom não esperar e aceitar. É claro que o autor branco ou negro tem direito a falar das suas feridas, não pode ter a obrigação de falar sobre as suas feridas. Mas em relação a... Eu tenho, ia dizer muitos, alguns, não muitos, alguns livros escritos em que o personagem fala e escreve na primeira pessoa. E a partir daí todo mundo pensa que sou eu, que é isso que ele está a dizer, não é? E aí eu fico, quer dizer, algo será meu, não é? Também. E é o que o Evandro disse, há uma crueldadezinha nisso. Tu contas uma história e é boa, eles dizem, poxa, tiveste uma vida interessante, o teu pai disse isso, a tua mãe disse aquilo. Tu contas outra história, construindo a literatura, e as pessoas dizem, mas isso é verdade, como é que foi? Mas por que tu não contas mesmo só aquilo que aconteceu? Bom, primeiro porque eu, felizmente, nasci num país livre, não é? Muito complicado, mas um país livre, portanto eu faço aquilo que eu quiser, não é? Nem sequer faço aquilo que o editor quer e nunca tive um editor que me dissesse o que fazer. Tive essa felicidade, não sei como é que é com os outros e não quero ter um editor que me diga, o editor pode ter as suas expectativas. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Em Portugal, o editor, o meu, que é quase sempre o mesmo, ele é apaixonado por romances. Eu dou-lhe livros de contos, infantis, poesia, teatro, e ele publica e reconhece e tal. Mas quando estamos só os dois, ele diz-me, e o romance? Quando é que vai escrever o próximo romance? Né? E isso eu acho interessante. Mas isso é a expectativa dele pessoal, não é? Agora, o que é difícil para mim, já não é para o leitor, é, dentro desse personagem, que também sou eu, mas que não sou exclusivamente eu, veja, a minha questão com qualquer personagem, inclusive esse que usa a primeira pessoa, não é que a história esteja mais ou menos perto da realidade, seja minha ou baseada em alguma pessoa. Não, eu não uso os personagens para isso. Não estou a dizer que consigo, mas eu uso os personagens para tentar contar uma boa história. Pode ser que a minha história verdadeira, que a minha avó verdadeira, dê um bom personagem. Então eu tenho uma avó que se chama Avó Agnete, que toda a gente conhece, porque quando eu criei uma personagem, eu chamei-a de Avó Agnete. É a avó 19, é a mesma pessoa. Por acaso também ela é a avó 19 porque ela não tinha um dedo daqui, então não tinha 20 dedos, tinha 19. E as pessoas perguntavam, então a tua avó e tal, e o resto tudo é da avó. Não, aí tem coisas que eu tenho que dizer, dá licença, isso não é da avó, fui eu que inventei. Não é tudo da avó, mas crescer numa família de histórias com Guimarães, Luandina, etc., crescer numa família com histórias com H, ajuda, facilita, porque te provoca. E o autor vive também de provocação. Como tu reages a essa provocação, com mais ou menos parcimónia, com mais ou menos oportunidades, com mais ou menos caminho fácil,
O que é que distingue um autor negro de um autor não negro no Brasil neste momento? Para mim, não é que um é melhor que o outro, não. Nenhum é melhor que o outro, não. Mas o caminho e a dificuldade de um e do outro não estão iguais, neste momento. Não estou a dizer que agora vamos publicar porque é negro, não. Mas temos que procurar os autores negros que escrevem bem e outros também que escrevam bem, não é? Então eu acho que é isso. Há também que passar pela decisão do respeito do que o autor nos quis dar. E não exigir que o autor, por ser isto ou por ser aquilo, ou por ser judeu, ou por ser gay, ou por ser queer, ou por ser não sei quem, que só se mantenha numa linha de histórias. Discordo disso profundamente. Eu queria falar um pouquinho do Quantas Madrugadas Tem à Noite, que é o romance que você está lançando agora em novembro, né? É um livro muito carregado de oralidade, assim como toda a sua obra. Mas esse vai um nível além, sim. Porque é um homem contando uma história longuíssima numa mesa de bar com um interlocutor que a gente não sabe direito o que é. Ele até brinca, fala: você gosta de escutar, né? Para o cara que está... Sim. Para a pessoa que a gente não está vendo. Por que para você é tão importante incorporar esse falar da gente comum na literatura? Olha, como estamos em Santos, eu vou-te dizer a verdade. Como estamos aqui com pouca gente, eu vou-te dizer a verdade. Não é assim como as pessoas imaginam, que cada livro tem um pensamento tão estruturado por trás. Tem alguma coisa, não estou a dizer... Eu não sou desses que... No caso do romance, quando me sento para escrever, eu tenho uma ideia de para onde vou. Não sei tudo, muito menos que metade, mas sei para onde vou. E a questão é que, para mim, o modo como a linguagem se revela a mim, por projeto... Tem um livrinho chamado O Assobiador, meu. Não tem quase nada a ver com este que tu citaste agora, Quantas Madrugadas Tem à Noite. O Quantas Madrugadas Tem à Noite, quase, tirando o Onjaki, quase que não tem nada a ver com o livro Bom Dia, Camaradas. No meu caso, há outros que não, que tu lês o livro A, o livro B, o livro C e tu vês o autor. Então, não é muito mais o que a história me pede. E vou-te dizer porquê. No Quantas Madrugadas Tem à Noite, eu sabia algumas coisas do livro, porque eu tinha personagens tão fortes que tu viste nesse livro, que me estavam a pedir para contar a história. Eu não sabia só uma coisa. Eu sabia quase tudo dele. Não sabia como é que terminava e não sabia bem alguns detalhes, mas sabia muito do livro. Só não sabia quem é que ia contar e como é que ia contar. Então eu não conseguia começar o livro. Eu sentava-me, tinha aqui algumas notas assim na parede, digo, mas como? Então eu disse, bom, como eu não consigo começar o livro que eu quero escrever, vou fazer o seguinte. Eu sabia que tinha esse personagem, o Adolfo Dido, e eu disse, já sei, vou pôr aqui umas 2 páginas de confissão do Adolfo Dido, que vai intercalar os capítulos. Aí eu escrevo esse primeiro parágrafo, que é ele a falar com outra pessoa, mas sabes o que é, não sei o que, nananana. Aí vai 1, 2, 3 folhas, eu digo, eita porra, o livro é ele que vai contar. E aí foi por aí. Então, aconteceu assim. Agora a gente pode discutir isso, aconteceu porque já lá estava, etc. Não foi tão pensado. Ou seja, é um projeto que o projeto pede, é o projeto que define o ritmo e o tipo de linguagem. Não é o Assobiador. O Assobiador é um projeto absolutamente delicado, quase poético, que não pode ter as arestas, as cervejas, os arrotos, o vômito, o anão, a abelha, o cão, que o Madrugadas tem. Mas tem muita coisa ainda que são assinaturas suas, né? Que são características da literatura que você faz. Uma delas, por exemplo, é o humor, né? Você acabou de citar um dos personagens desse livro novo que chama Adolfo Dido. Sim. Que é uma piada... O nome dele é Dido, né? Só que ele chama Adolfo Dido. E é uma pessoa a quem acontecem coisas muito ruins. E nem tanto, depois ele recupera. E aí tem um outro que chama Burkina Faso, e daí tem um Jair também, e você já vê pelos nomes dos personagens. As pessoas mudavam o nome desse personagem, se eu soubesse. É que esse livro que sai cá agora, ele foi escrito em 2002, só que sai cá agora. Sim, não, isso é verdade, mas aí vou-te dizer uma coisa que temos que dizer a verdade, que não sou eu. Luanda é assim, percebes? Tu só se estiveres muito desatento em Luanda é que não vês ou não contas uma boa história. E isto é tão verdade, que as pessoas aqui pensam que é mentira. Sabes? As pessoas pensam que é modéstia, que eu não estou a ser modesto, estou a ser nada. Só estou a dizer que em Luanda há histórias que te pedem, eu fiz uma pequena tese completamente inventada. Eu fiz, Evandro, Sociologia. O primeiro curso que eu fiz foi Sociologia. Até hoje,
eu não sei nem como é que terminei, nem como é que fiz o curso. Porque eu fiz o curso todo a fingir que era um aluno de Sociologia. Porque eu estava a querer escrever. Eu fazia poesia, fazia prosa nas aulas. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma bolsa que eu não podia perder. Então, eu tinha que fingir que era aluno de Sociologia. Então, quando eu fui fazer a tese, a última, tinha que entregar uma tese final, eu disse, bom, o que eu vou fazer? Aí eu ouvi falar de uma coisa que era Sociologia da Literatura. Eu fui começar a ver Sociologia da Literatura e fui pegar num livro, que é um livro dificílimo, do Luandino Vieira, um autor angolano. O livro chama-se Nós, os do Maculusso. E inventei que ia fazer uma tese sobre aquilo. Então, eu creio que ali eu me treinei bastante nessa arte que é falar de coisas sobre as quais eu não entendo absolutamente nada. E quando tu falas ou escreves sobre coisas que tu não entendes quase ou absolutamente nada, tu tens que ser mais cuidadoso do que aquele que entende ou sabe. Porque aquele que entende ou sabe é arrogante, diz, olha, foi assim, foi, e tu aceitas. Eu não, eu tenho que ir com cheio de cuidados. Eu penso que, talvez... E Luanda, e uma das mas para dizer o quê? Desculpa, que uma das coisas que eu afirmei na tese, mas não explorei, vim a explorar depois, é: eu creio que Luanda não é uma cidade. Eu creio que Luanda é uma entidade vaidosa que quer ser contada. Então ela usa os escritores, ela usou muito bem desde antigamente, mas usou Luandino, Pepe Tela, Manuel Rui e um bocado Boaventura Cardoso. Estou a falar de Luanda. E depois usou o kuduro, que é um estilo angolano chamado kuduro, usou a estiga, que é um fenómeno oral das crianças, uma espécie de desafio, como vocês têm aqui, e usa a música, do modo geral, não só o kuduro, o semba, a kizomba. E nós somos uma espécie, eu ia dizer escravos, mas é pesado, somos uma espécie de colaboradores de Luanda, que vamos ajudando Luanda a se tornar mais e mais vaidosa. E ninguém consegue contar Luanda. Só consegues contribuir para contar Luanda. Claro que Luandino contribuiu mais, Manuel Rui contribuiu mais. Eu estou a tentar contribuir um bocadinho. Mas Luanda se conta, ou como vocês dizem, se acha. Luanda é uma guerreira, assim, que fica assim, me conta, me conta, me conta. Então, se tu quiseres, sim, não invento nada, quase nada, invento muito pouco. Tu leste, ele já leu esse livro, Quantas Madrugadas Tem a Noite, e é um livro que algumas pessoas chamam de realismo fantástico, mas eu estou-me a rir porque em Luanda aquilo não é realismo fantástico, aquilo é o cotidiano de Luanda, e tu viste o que é que está lá, não é? Então as pessoas acham, muitos parabéns, e mas parabéns por quê? Não, você inventou um cão e uma senhora, tu sabes que aquela história é verdadeira? Tem uma senhora lá que tinha a casa invadida por abelhas, ela começou com um ninho pequeno, que ele foi crescendo, 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 e a casa foi invadida por abelhas, ela já não conseguia entrar em casa pela parte de frente, entravam por trás. Eu conheço a casa, eu vi as abelhas, não é que eu imaginei, não, eu vi. E eu não ia lá, nem os miúdos da minha rua não íamos lá, porque as abelhas só respeitavam ela, que era aquela senhora. Ela pegou naquilo. Se vocês sabem a diversidade de produtos que ela fez com mel, ela fez hidromel, ela fez mel para a pele, ela fez mel para o cabelo. Então, quer dizer, aquela tua personagem, a cota das abelhas, aquela minha personagem, mora lá, na Maianga. Já faleceu, por acaso, já faleceu. E as abelhas foram ao funeral. E vocês riem a pensar que eu estou a inventar. Mas, assim, não é para tirar a crença de que Luanda é uma cidade mágica e especial. Sim. Mas só para entender um pouco melhor, você morou em Portugal, você morou um tempão no Brasil, você não se sentia dessa maneira? Em relação às histórias que você colhia para contar nesses lugares? Não. Eu peço desculpa, não me sentia, mas não vou dizer que é porque em Portugal ou no Brasil, digamos, a intensidade literária ou digamos, fabulosa, que seja menos intensa. Não é isso que eu quero dizer, não. É que, como diria o Rui Duarte Carvalho, há processos de envolvimento afetivo com determinados lugares onde tu ou entras ou não entras. E eu estudei e aproveitei para conhecer melhor os portugueses e diminuí muito o preconceito que eu tinha em relação aos portugueses. Mas eu não desenvolvi uma relação umbilical, ficcional, com o país Portugal. Por exemplo, o Brasil é um bocadinho diferente porque nos apela,
creio eu, a nós escritores africanos, de uma outra maneira. E eu estava no Rio já há um tempo e não acontecia nada, nada do insólito. Acontecia outras coisas. Mas eu disse, falta aqui alguma coisa. Não, nada assim, né, significativo, como ele está a perguntar. Até o dia que eu vou a um parquezinho, o Parque Lage, e eu estou lá a ler, e vem um homem assim... não tem um aspecto muito literário, tem um aspecto normal. Estava frio e ele estava com uma gabardine. Eu disse, querem ver que é daqueles que faz né, aquele espetáculo. Eu estava a ler, a fingir que estava a ler, mas eu vi ele chegar com a gabardine. Disse, olha, é agora. Sentou-se calmamente, foi se aproximando. Aí pergunta, você está lendo? Eu disse, estava. Agora estou a conversar consigo. Vejo que você gosta de livro, de literatura, não sei o quê. Eu disse, sim, eu tenho uma palavra para lhe vender. Aí eu disse, pronto, aqui está. E ele vendeu. Eu comprei, na altura, era uma palavra que o avô dele tinha tomado chá com o Guimarães Rosa, segundo ele. E que o Guimarães Rosa disse essa palavra à frente do avô, portanto a palavra ficou com o avô morreu, deu a ele e ele agora me vendeu. Na altura paguei o que eu tinha na carteira, 67 ou 80 e tal reais, mas que na altura era um bocadinho mais, né? Porque o dólar estava a 2. E pronto, fiquei com a palavra para mim e gostei. Aí, nesse sentido, o Rio provoca. Agora, o Rio tem outras provocações antropológicas, sociológicas, históricas, brutais, não é? Qual que era a palavra? Ele disse que estavam a falar... Você pagou 80 reais na palavra. Espera. Tá vendo a palavra? Estou. É com F. Mas não é faz-me Gerardo, não. É... Espera. Ai, tem a ver com o inglês. Desculpa, já vou lá. Vou ficar aqui com essa... Me avisam que faltam 30 minutos, então eu vou começar a fazer perguntas da plateia. Eu que sou um pouco ciumento, não gosto muito dessa parte, mas a plateia fez perguntas ótimas que eu estava planejando fazer para você, Ondiak. Sim. Que é uma pergunta da professora Bruna, de Praia Grande. Como você constrói uma obra como Os da Minha Rua, trazendo de forma tão poética e genuína as vozes das crianças e jovens? Bom, Os da Minha Rua é um pequeno exercício de 20 e poucos contos que foi uma provocação de uma editora. Houve uma editora uma vez que me disse, olha, eu tenho uma coleção na Suíça chamada Retrovisor. Eu disse, e eu com isso? Não, quer dizer, eu estou a convidar outras pessoas e o que é Retrovisor? Eu quero que vocês escrevam, a coleção tinha esta estrutura, vocês escrevem contos sobre a vossa infância e tem que ser 22 contos. Ele disse, 22, por quê? Não, porque não sei o que do tarô, do número 22. Pô, ainda bem que não são 71, não é? Que era só 22. Eu disse a ela, não tenho. E ela, como não tem? Não tem infância. Não, tem infância. Não tenho 22 contos sobre a infância. Mas tenho 3. E ela disse, 3 não dá. Já lhe disse que é 22. Eu disse, olha, ficamos combinados assim. Eu vou escrevendo. Quando eu chegar aos 22, aviso. Mas eu pensei que ela ia esquecer aquilo e tal. E eu fui escrevendo. Eu estava a escrever na altura para um jornal. O que eu publicava uma versão mais curta, escrevia uma versão mais longa para mim e publicava a versão curta que o jornal permitia. Quando chegou até tinha 24, liguei para ela e disse, já tenho os contos. Então, por que eu estou a contar isto? E por que estou a dizer que foi ela que pediu, que foi ela que sugeriu? Porque não interessa quem sugere. Ou tu tens ou tu não tens determinada coisa dentro de ti. Quando te provocam, se perguntar ao Milton Atum, escreve aí um livro sobre não sei o quê, uma coleção, como aquela coleção que havia dos dedos. Um escreveu sobre o polegar, o outro escrevia sobre o indicador. Parece que houve um que escreveu sobre o dedo coisa do meio. E como é que o escritor chega àquilo? É uma provocação. Às vezes tens ou não tens. E eu tinha, na minha infância, algo que foi de encontro àquela proposta. O poético, se é poético, se não é, eu devo dizer uma... Como é que se chama a professora? Bruna. Eu devo dizer uma coisa à Bruna. A poeticidade / simplicidade desses livros da minha rua, eu devo especificamente a 2 autores. Um autor chama-se Luís Bernardo Onuana, que é moçambicano, e o outro chama-se Manuel Rui, que é angolano. Foi com eles 2 que eu aprendi que não era para imitar as crianças a escrever, era para viajar até uma certa infância, que podia ser literária, e escrever estando lá. Não é infantilizar a escrita. E isso era Luís Bernardo Onuana e Manuel Rui Monteiro. A partir daí eu tive esse golpe de sorte de ter feito Os da Minha Rua. Foi isso. E eu vou complementar com outra pergunta, que Os da Minha Rua é um livro que
Eu sei que esse tipo de separação, essa fronteira é meio porosa, mas é um livro para adultos com ponto de vista de crianças. Você também tem muitos livros infantis, infanto-juvenis, que são voltados mesmo à leitura de criança. Como que você modula a linguagem nesses dois tipos de livros? Isso é uma preocupação que você tem? Sim, agora me fizeste a pergunta mais simples da tarde. Eu não modulo, os editores é que modulam. Eu escrevo uma história e entrego, e eles começam a dar nomes. Isto é teatro. Isto é para miúdos de 5 anos. Foda-se. Não estou muito... Não, eu entendo que um livro como O Voo do Golfinho, com o tipo de ilustração que tem, o tipo de mensagem que tem, seja vendido como um livro para crianças de 6 anos. Eu gosto daquele livro e conheço adultos que também leem aquele livro. Como é que então nós somos que aldrabões? Fomos roubar o livro da criança? Não. Hoje em dia essa literatura ela é muito universal. Mas sim, eu creio que é só uma questão de, como é que se diz, de catalogação. Eu li recentemente O Tempo do Cão, que é o livro infantil que você está lançando agora, que é uma história muito, muito bonita sobre um cachorro que o Che Guevara, o guerrilheiro Che Guevara, encontra numa praia do Congo. E é a história da relação do cachorro com o cão e o guerrilheiro, né? Então, uma história verídica, assim como todas as suas, aparentemente. Super verídica. E, enfim, esse livro, quando ele fala sobre a separação do cachorro do homem, a saudade, o vácuo que um e outro ficam, eu fiquei muito emocionado. E aí agora, segundo você, isso não quer dizer que eu devo me sentir uma criança. Não. Se tu puderes te sentir uma criança, eu creio que vais ganhar com isso. Porque o teu fígado, o teu pulmão, etc., eles vão rir de outra maneira. Os nossos órgãos internos riem com as crianças de outra maneira, e com os adultos de outra, e com o whisky de outra, né? Então, se tu te sentiste uma criança, é porque te levou para um território que tu associas às crianças. Eu creio que isso é positivo. Eu creio. Eu estou a tentar lembrar da palavra. Eu estou a apontar todas as palavras com F, porque eu sei que é com F. Tá. Eu vou levar um pouco pro Evandro, então. Começa com F. Quando a gente fala de literatura para crianças, para jovens, a gente está pensando muito também em formação de leitores, né? E tem um outro argumento que se usa muito para pensar como que a gente pode ampliar o leitorado brasileiro, naquela perspectiva de o Brasil tem poucos leitores, tem que ter mais e tal. Muito se fala também que novas narrativas que nunca foram escritas antes, com perspectivas que nunca foram trazidas antes, são um bom meio de fazer pessoas se encontrarem na literatura. E nisso se coloca muito a questão da literatura negra, de pessoas negras que estão entrando, estão acessando lugares no mercado editorial que 10, 15 anos atrás não acessavam. Você concorda com esse tipo de ponto de vista? Você acha que trazer autores de perfis diferentes, com perspectivas diferentes, é algo que colabora para aumentar o leitorado? Acho que sim. Acho que sim. E também não é exatamente, não é tão unidirecional assim, né? Não é que você escreve e aí, por escrever, alguém que não lia começa a ler. Não é exatamente isso que eu vejo, por exemplo, na minha experiência, né? Eu também finjo que sou sociólogo, eu finjo há bastante tempo, que tem uma pressão de mercado, né? As pessoas gostam. Né? É bom. E sociólogo é bem aceito. Sociólogo? Onde? Tu dizes que é sociólogo, tem um certo prestígio. O que é que você faz? Sou sociólogo, não interessa. Nunca me aconteceu. Nunca, mas nunca ninguém ouviu como uma boa notícia eu sou sociólogo. É sempre uma coisa meio... Eu vou levar ele para Angola. Em Angola, sociólogo é uma espécie de alquimista que ninguém sabe o que é que faz. É que nenhum sociólogo foi presidente do seu país, né? Não. Então, isso mudou muito. Entendi. Aqui é sempre tipo, que pena, caralho. Pô, mas teve sociólogo presidente aqui também, né? Não, exato. Quando acontecer isso em Angola, aí vai acabar totalmente, né? A graça. Enfim. Perdão. Eu acho que tem uma pressão de mercado. As pessoas, elas gostam de se ver em obras de arte. Elas gostam de ver alguma coisa de identificação. Acho que é o momento do consumo de arte, é a identificação, né? É só um deles. Assim, acho que talvez eu seja o mais simples. É alguém ler uma história e falar assim, nossa, isso diz tanto sobre a minha vida, né? E a questão é que muita gente não tem onde ter esse sentimento, né? Muita gente tem um mercado editorial à vista e não tem onde encontrar essa história, né? Assim, acho que outras pessoas têm muito. Eu fico pensando, por exemplo, sei lá,
Por que colocar o nome da praia do Gonzaguinha de São Vicente num livro? Por que colocar um CD do Cara Metade num livro? Por que colocar o caminho da Anchieta que passa pela zona noroeste de Santos, que passa pelo Piratininga, pelo São Manuel, pelo Rádio Clube, que passa pelo Bom Retiro, que depois você chega no centro de Santos? Quem se importa com isso, né? Quem se importa se passa por bairro tal ou bairro tal? As pessoas que gostariam que o próprio bairro tivesse algum livro alguma vez na vida. Né? Em algum momento falar, olha, está aqui e tal, existe algum lugar. Tem uma coisa meio novela do Manuel Carlos, né? Assim, o Brasil não é só o Leblon. Então, eu acho que isso funciona até no ponto de vista de formação mesmo. E aí, acho que o passo, digamos assim, a esperteza é você usar isso para apresentar outra coisa para a pessoa. Né? Você atrai ela com uma espécie de, olha, tá aqui, tá a identificação, para dar uma rasteira nela e falar assim, na real, a coisa mais legal do mundo é você não ser quem você é. Né? Assim, eu adoraria deixar assim, de ser quem eu sou e virar um conceito abstrato flutuando no éter do mundo. Assim, como eu me sinto quando eu ouço, sei lá, um disco do Van Morrison. Né? Eu falo assim, nossa, eu deixei de ser uma pessoa quando eu ouço Astral Weeks. Quando eu ouço Radiohead, eu deixo de ser um ser humano. Sei lá, eu sou esquisito, eu sei, né? Mas acho que tem outros esquisitos no mundo, assim. Então tem uma coisa de atrair a pessoa, e aí o mercado se amplia, principalmente um mercado como o brasileiro, né? Que é um mercado de elite, né? Ler livros é um esporte de corte entre nós, né? Não é um consumo popular. A gente já tem a arte popular, que é a música e a dramaturgia, né? Então o livro sempre tem essa coisa meio X, mas está deixando de ser, assim. Para mim é bem evidente. Eu achei meio leviano falar que só ricos leem. Né? Isso é mentira, né? As pessoas leem livros inúmeros e a gente tem que produzir os livros que as pessoas querem ler. E nessa oferta fazer com que dá uma rasteira, né? Acho que tem uma coisa meio do samba, assim, né? De você ser filho da dor e pai do prazer, assim, né? Que você atrai a pessoa com algo que ela acha que é simples e do nada ela está ouvindo alguma coisa que ela nunca ouviu na vida. E acho que esse é o papel da ampliação literária, oferecer à pessoa o convite de deixar que ela possa ser alguma coisa que não ela. Acho que também às vezes, desculpa, Walter, a ferramenta, por exemplo, estou-me a lembrar a literatura do Faleiro, José Faleiro, ou do o Sérgio Vaz, etc. Não é? Eles não é menos sério nem mais sérios, simplesmente ele chega à pessoa de outra maneira, com outro tipo de ferramenta e com outro tipo de linguagem, sem desmerecer e sem desvalidar, não é? No sentido em que já não estamos só a pensar que a literatura tem que ser feita e apresentada com determinadas características, não é? Já estamos a admitir no mundo, não só aqui demorou mais, em Angola ainda está mais demorado, mas já estamos a admitir a literatura com outro tipo de características, e podemos discutir isso, mas pelo menos é interessante que admitamos que não há só uma maneira de estruturar, por exemplo, o mundo do romance, a estrutura clássica do romance, com personagens, etc. E isso aqui, eu tenho assistido aqui, não é? Há uma apropriação muito bonita desse mundo que parecia intocável da literatura. Eu acho que tem uma coisa da influência do rap na formação de todos esses escritores, inclusive eu, né? Acho que a arte negra mais revolucionária há mais tempo no Brasil é o rap, né? Assim, de falar, olha, eu vou fazer alguma coisa que você não vai entender, mas você não vai querer parar de ouvir. Eu quero entrar nisso, né? Entrei pelo seu rádio, tomei e você nem viu, né? E eu acho que essa postura, que não por acaso foi a galera que estava no fim da periferia do capitalismo brasileiro que trouxe, tem uma certa lição ao mundo editorial que fala assim, você não precisa ser tão entendido a todo momento. Assim, você não precisa se agradar a todo momento, né? Você precisa abrir um espaço e depois é legal desafiar os outros, né? Tá, eu vou continuar as perguntas da plateia, que tem aqui uma pergunta não assinada para o Jack, que é: fazem muita comparação entre si e o escritor Mia Couto e o Walter Ugumãe? Não, por acaso, que eu saiba, mas eu não ando propriamente a investigar as comparações. Não, houve uma altura quando eu comecei que eu estava muito embebido, e nota-se nos contos, há um livrinho que nunca saiu aqui, que se chama Momentos de Aqui. É, na realidade, o meu primeiro livro de todos.
Não foi o primeiro livro a ser publicado, mas foi o primeiro livro que eu concluí como livro. E nesse livro tem 2 ou 3 contos que se nota um imitador barato de Mia Couto. Não imitador, não tive a intenção, mas senti muito, sabes? Eu já tinha lido muito Manuel Rui, já tinha lido muito Onuana, já tinha lido muito Luandino e ainda não tinha lido Manuel de Barros. E quando eu começo a ler o Mia, o Mia estava... o tipo de coisas que o Mia dizia, mas não eram as manobras linguísticas, embora no princípio estivesse mais carregado. O Mia tem um livro que está cá, vocês podem procurar, um livro lindíssimo de contos, que se chama Cada Homem é uma Raça. É um livro de contos, e são contos mesmo, um livro que deve ter 8, 10 contos. O Mia de vez em quando reúne coisas de crónicas, etc., e faz um livro, mas aqueles não, aqueles foram feitos mesmo para conto. E é tão delicado, tão bonito. E eu senti essa influência muito. E a Paula me acompanha há muitos anos, a Paula Tavares, e o Pepe Tela também. Eles me avisaram: tudo bem, mas não é assim, não vais por aí. Não vais por aí no sentido de, se for teu, vai, mas enquanto cheirar a Mia, não podes ir. Agora, em relação ao Walter, não, espero que não, porque temos trabalhos completamente diferentes. E eu não sei se vocês sabem, aqui no Brasil tratam o Walter Hugo como um escritor angolano. O Walter Hugo não é um escritor angolano. O Walter Hugo Maia é um escritor português. Não tem nenhum problema. É um bom, grande escritor português. Só não é angolano. E aqui no Brasil, vocês veem que a pessoa nasceu não sei onde e passam a chamar o Gonçalo de angolano. Não é angolano. Não é autor angolano. Não é autor no sentido em que, creio que nem ele, não sei se o Walter alguma vez aqui disse que faz literatura angolana, mas para os angolanos o Walter Hugo Maia faz literatura portuguesa e é um autor querido e escreve bem, mas não noto, talvez fosse alguma coisa das minúsculas, mas creio que o Walter faz minúsculas como eu, como outros, muita gente faz minúsculas. Não. Do Mia sinto mais, porque era muito próximo. O Mia é um autor muito generoso, a quem nós devemos muito, porque o Mia abriu caminho para outros escritores africanos que já estavam no mundo antes do Mia. Só que como o Mia veio, abriu, vendeu, as pessoas depois de lerem o Mia foram procurar os outros. Então o Mia é e o Mia é uma pessoa muito generosa, que fala bem dos outros. Às vezes até fala bem de quem não era para falar bem. Mas isso é o coração dele. É o coração dele. O Mia tem um coração de gato calmo. De quem que ele já falou bem que não deveria ter falado bem? Essa fofoca tu não me vais apanhar. Eu sou muito fofoqueiro, mas apenas e rigorosamente com o meu filho. Só faço fofocas com o meu filho. E ele não conta a ninguém, nem eu. Essa plateia é basicamente a sua família. Ah, pronto. Tá bem. Não, depois eu vou te contar. Não sei. Não, estou a querer dizer que o Mia é capaz de cometer esse lapso, de falar bem até de quem. Acho que ele é uma pessoa muito dada, não é? Sim. Gente, a gente tem 10 minutos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, agora é a hora. Eu vou fazer as minhas enquanto Eu juro que ainda não me lembrei da palavra. Tá. Mas lembrei de uma coisa. Não é com F, é com M. Já tinha aqui 10 palavras com F, quando me lembrei que é com M. Agora tá lixado mesmo, já não vou conseguir. Eu vou pegar uma coisa algo do Evandro. O Evandro vai fazer um curso na Escrevedeira, que é um centro cultural em São Paulo agora, que tem como título uma coisa que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, que é Escrever para Salvar o Mundo. Essa é a provocação que você faz ali. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que você quer dizer com essa que é, na verdade, uma crítica já embutida numa pergunta, né? E eu queria, na verdade, pensar, sem ser muito utópico, sem ser inocente, mas em que sentidos dá para pensar uma literatura que realmente muda o mundo da maneira como ele é? Nossa, essa é uma história um pouco longa que envolve você, Walter, veja só. Esse curso já aconteceu, né? Foi há um mês atrás, e ele é derivado de outro curso que eu dei na pós-graduação do Veracruz. Foi um curso sobre literatura e política, né? O Instituto Veracruz é um instituto de pedagogia que tem um curso de pós-graduação em escrita criativa. E o Roberto Tadei, que coordena esse curso, ele falou: você não quer dar um curso lá no Veracruz, né? Eu falei: do que? Ele: se quiser, vai lá. Eu falei: mas eu nunca dei curso de literatura. Ele: faz o que você quiser, vai dar bom, né? Eu falei: beleza, vou montar um curso sobre como a literatura contemporânea brasileira tenta utilizar da forma romance para acessar problemas sociais.
né? Assim, é uma coisa meio forma e conteúdo, que é o debate clássico e tudo mais. E foi um curso muito frutífero, mas no meio do curso, veja só, o caderno de literatura da Folha de São Paulo, o Walter, lançou a lista dos melhores livros do século, né? Que foi, durante um momento, o assunto mais importante que nós não temos mais nenhum problema na vida, debatemos, né? Qual é o melhor livro, se é aquele, se não é, e tudo mais. E toda a questão, né, se o conteúdo estava se sobressaindo sobre a forma. Você deve ter sido vítima desse tipo de discussão, né? Eu também. E eu falei, não, vamos fazer algumas 2 aulas sobre o livro, sobre a lista da Folha. E ficamos lá debatendo e tudo mais. E conforme a gente ia se aprofundando nessa coisa, tinha 2 argumentos que saíam, que para mim são muito verdadeiros, que é a resposta, né, da coisa. A primeira é que todo mundo que escreve com uma certa impressão sobre o mundo e sobre si mesmo. Assim, é impossível fazer uma obra de arte que não pretenda interferir no mundo. Você não escreve para uma bolha, né? Você não escreve sozinho, parado, né? Se você escreveu, sei lá, um Jorge Perec da vida, que só escrevia de coisas mais comezinhas possível, ele escrevia sobre Paris. Né? Ele escrevia sobre o momento de Paris, né? Falando sobre a dobradura dessa mesinha. A acusação de que quem escreve sobre temas, sei lá, como racismo, sobre ambientalismo, sobre causas LGBTQIA+, não está fazendo literatura porque elas estão fazendo literatura sobre temas, diz mais sobre reservas de mercado do que sobre a literatura. Né? Veja, são pessoas assustadas que elas veem o espaço delas da literatura diminuir e elas acusam o outro de não estar fazendo arte, que é uma acusação clássica, né? É uma acusação elitista clássica. É o mais forte a maior forma de elitismo possível. O que você faz não é arte. Então, por favor, saia do cercadinho aqui, porque nós, os artistas que vamos escrever literatura, e o que tem como contraponto não, então beleza, então a literatura verdadeira é uma forma sem nenhum tema, né? É uma espécie de esporte de palácio, que é uma eterna tardezinha, uma eterna 5 da tarde na beira do Gonzaga, aqui, tomando chopp, em que nada de importante acontece, então eu tenho que ficar escrevendo sobre as coisas, que não tem problema nenhum, porque isso daqui é a arte. Então as artes são as literaturas que não falam sobre nada, a ópera que fala sobre batalhas do século XIX e as poesias que falam sobre a tinta secando na parede. Isso também, mas isso é um esporte de elite, né? Isso é esgrima da literatura. As pessoas têm direito a fazer isso? Tem. Né? Mas desqualificar isso como não sendo arte é um argumento elitista de defesa de mercado de pessoas assustadas. Né? Falando, nossa, meu Deus, as pessoas estão chegando na USP. Né? Não por acaso, a professora da USP, né, que escreveu aquela coluna falando que o conteúdo sobrepõe a forma, está no mesmo departamento que uma professora que passou num concurso em primeiro lugar, preta, não consegue assumir a vaga porque os outros candidatos brancos alegam que a candidatura dela é ilegal. Essas coisas, elas não são por acaso. Eu tenho certeza que quando aquela professora passou no concurso, ninguém alegou que ela passou no concurso fraudulento. Né? Então tem que ser a professora preta, a Edna Bispo, que tem que ir a público falar, olha, eu tenho uma vaga e tudo mais. Mas se fosse a Edna Bispo a comentar aquela lista, provavelmente ela teria outra opinião. Então, se vai salvar o mundo ou não, aí não sei, né? Assim, o Donald Trump está bombardeando o navio na costa da Venezuela. Não vai ser meus livrinhos que vão resolver isso. Agora, acusar de não ser arte porque são tratados alguns temas é uma defesa meio desesperada. E que eu espero, sinceramente, não ter que lidar com isso durante muito tempo. E eu acho que não vai mesmo, porque acho que o anjo da história ajuda a varrer esse tipo de coisa. Deixa eu só tirar uma dúvida da explicação que você fez agora. Essa questão de você fazer arte pela arte, ser uma coisa palaciana, uma coisa elitista, esse exercício artístico ser algo de elite. Você não acha que, enfim, a pessoa pobre, a pessoa que não é já elitizada, ela também não pode fazer arte que não esteja preocupada em fazer denúncia, em falar sobre a própria vida? Ela não pode fazer arte pela arte também? Você não tem essa... Então, mas ela tem que poder fazer os dois, né? Isso que é isso, né? Poder nascer num país livre em que você possa fazer aquilo que você quiser. Então, sei lá, o Paulo Scott, né? Ele tem um livro, o livro mais famoso dele, Marrom e Amarelo, da qual eu também plagiei, né? Eu também copiei bastante, depois reescrevi para ver se ele não me processava, ele é advogado, inclusive. É um livro sobre uma violência racista, né?
Ele tem livros de poesia lindíssimos, em que as noções raciais desaparecem. Veja, o mundo tem que se acostumar com a presença do Paulo Scott, que fala, olha, agora eu quero fazer poesia. E tudo bem. E agora eu quero denunciar esse negócio aqui horroroso. E não falar assim, olha, enquanto você faz poesia, ótimo. E quando você falar desses temas aqui, não é arte. Então, no momento em que essa liberdade for, digamos assim, usufruível por todo mundo, talvez dê para decidir esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, não está. Né? Você tem uma coisa meio perversa de falar, não, conta das violências, conta, vamos lá, conta. E aí, na hora que você sai numa lista legal, você fala assim, não, isso não é literatura. Né? Então, eu acho que é a luta por esse direito. Né? É a luta pela liberdade. Né? Onde há que, sem necessariamente continuar a resposta do Evandro. Nossa, agora vocês mandam pergunta, né? Agora que falta 5 minutos. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto algo utilitarista. A literatura, ela pode influir de que forma no mundo de fato? Neste momento, não estou preparado para responder a essa pergunta. Tá. Peço desculpa. Não é que não estou mesmo, ia só dizer bobagem. Desculpa, tá? Fiquei preso naquela palavra do Guimarães, está-me atrapalhado de uma maneira. Ondiak, tem uma pergunta mais fácil aqui para você. Qual o melhor livro do Ondiak para o Ondiak? Por favor, não me façam essa pergunta, desculpa. Mas eu vou dizer porquê. Não é por modéstia ou por imodéstia. É porque quando alguém chega perto de mim, às vezes pais, o meu filho, tem um livro que recomenda para o meu filho e depois eu fico assim com uma cara, como? Eu não conheço o seu filho. Se eu não conheço o leitor, como é que eu vou recomendar? Eles, não, mas o meu filho tem 7 anos. Eu digo, por favor, não trate o seu filho assim. Tem um miúdo de 7 anos que está a ler Proust, não existe, mas podia ter, e tem miúdo de 7 anos que ainda não leu nem o Tio Donal, o Patinhas, não sei o quê, não é? Não sei dizer. Posso dizer uma coisa. Há um livro que se chama Uma Escuridão Bonita. É um livro meu, em co-autoria com este mesmo que fez O Tempo do Cão, com António Jorge Gonçalves, que é um amigo português, ilustrador. E eu gosto muito desse livro porque não o entendo. Até hoje. Eu tive que reler agora o livro porque foi traduzido para inglês, eu fui reler e eu disse, eita pá, eu leio assim como se fosse de outra pessoa. Eu leio, eu devo-vos confessar que gosto. Não estou a dizer que não gosto. Gosto. Mas dizer que entendo, não entendo. E digo, há aqui qualquer coisa de interessante que este autor fez. E os desenhos são maravilhosos. Então nunca me refreio de falar desse livro. Pela parte do António, é um livro maravilhoso. É um livro todo às escuras. Chama-se Uma Escuridão Bonita. Porque é uma homenagem a todas as faltas de luz que nós tivemos em Luanda, em Angola, em Benguela, em todo lugar, né? Que era uma coisa muito mágica para nós, quando a luz faltava. Para os adultos era uma chatice, como deves calcular. Para nós era uma magia muito bonita. Esse livro é um livro que eu considero que dá para qualquer idade. Agora, qual é o livro de Ondiak, que isto, que aquilo? Não, isso não existe. Existe um encontro, às vezes com um terapeuta ou com alguém que nós amamos ou desamamos. Às vezes há uma relação que se estabelece entre leitor e livro. Não quer dizer que tudo é mérito do livro, não quer dizer que tudo é mérito do leitor ou da leitora. Há uma relação que se estabelece entre quem lê e o que lá está escrito. Se acontecer a sorte de ser o Ondiak, muito bem. A gente já chegou ao final, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta que chegou aqui da plateia, que infelizmente não deu para fazer toda, a gente veio realmente um torreão de perguntas mas eu queria fazer uma ainda, primeiro para o Ondiak e depois para o Evandro. Da Alice, que diz que ela é estudante. A primeira vez que entrei em contato com a literatura africana foi com Os da Minha Rua. Como vocês acham que as literaturas africanas e negras influenciam no processo da escolarização brasileira? Olha, eu mesmo não tenho essa noção. Senti que durante muitos anos, antes desta última fase onde estamos a ser mais publicados cá, sentia que era a minha opinião, o Brasil lia pouco os bons autores africanos. Eu não estou a dizer que o Brasil tem a obrigação de ler autores africanos ou que a população negra tem a obrigação de ler autores negros. Não. Eu acho que é interessante ler bons autores, sejam africanos, sejam argentinos. O Brasil lê pouco a Argentina. O Brasil lê pouco os seus vizinhos, obviamente. E ouve pouca música dos vizinhos, os vizinhos geográficos, né? E acho que hoje em dia aumentou. Ainda falta, mas aumentou. Então, o que eu acho que deve ser interessante
para uma parte da população brasileira que tem no continente africano parte do imaginário às vezes oco e às vezes mais bem informado, poder confrontar-se com a literatura africana para poder, digamos, contrastar com a sua ideia de continente africano. Não invalida que o leitor vá lá, que se confronte com a própria realidade. Qualquer pessoa do Brasil, ou por exemplo de Portugal, a quem eu pergunto, tu lembras da ideia que tinhas de Angola, de Moçambique? Lembro-me. E quando foste lá? Ah, não, voltei de lá com outra ideia. Como eu quando cheguei ao Brasil. Brasil não é Globo, não é? Mas também Brasil não é só Graciliano. Brasil também não era só Érico Veríssimo, que eram as coisas que eu andava a ler, não é? Eu pensava que o Brasil era tipo São Bernardo, Caetés. Antes de ver a novela, eu disse, pá, o Brasil é aquilo, coitados. Tem lá uns cães assim magros que andam coisas. Depois, claro, lê Jorge Amado. Ah, não, afinal o Brasil tem isto, tem aquilo. Depois chegas ao Brasil e vês o Brasil, que é escala continental. É diferente de ir a Portugal ou Luxemburgo, ou países um pouco... Portugal tem uma cultura complexa e diversa, mas a própria geografia do Brasil implica isso, não é? Então, não sei, eu acho que é importante lermos. Se o Brasil sente que tem uma conexão histórica ou afetiva com a África, então o Brasil tem que decidir se é importante ou não ler os autores africanos. Total, vou complementar. Vai ser difícil porque foi ótima a resposta. Eu fico pensando, sei lá, a distância entre o Porto de Santos e Luanda é, sei lá, 6.000 quilômetros, né? Que é mais ou menos a distância entre o Oiapoque e o Chuí, né? Nós somos tão conectados de ponta a ponta como nós somos conectados à África Austral. Mas não parece, né? Parece, para uma pessoa desavisada, parece que nós somos conectados a Los Angeles, né? E não a Miami, e não a Luanda, ou não a Buenos Aires, ou não a Uruguaiana, né? Nós somos frutos de uma colonização mental muito forte. A gente nasce com umas prerrogativas muito estranhas. E acho que aí o papel da escola é muito importante, né? Sei lá, tem vários professores aqui, o Caio está ali. É muito importante você fazer com que uma criança conheça o orgulho antes de conhecer o racismo. Exato. Né? É muito importante que ela tenha a capacidade de lutar, porque ela não tem outra alternativa. De ter modelos, né? De ter modelos, né? Porque não tem outra alternativa. É muito perverso você criar uma criança negra no Brasil fingindo que o racismo não existe. Você está preparando ela para uma rasteira, né? Então, nesse sentido, o papel de formação educacional é muito importante para alertar, né? Falar, olha, é muita treta para Vinícius de Moraes. O negócio vai ficar louco para o seu lado, né? Cuidado, mas ao mesmo tempo maravilhe-se porque o Ondiak existe, né? Então, o cara escroto que vai te tratar porque você tem uma pele diferente vai te proporcionar também ler o Ondiak. Então, cuidado, porque o mundo é péssimo, mas maravilhe-se porque o Ondiak existe. E isso tem que ser ensinado nos primeiros anos da vida da pessoa, né? Fazer com que isso aconteça muito depois é fazer com que a pessoa passe por sofrimentos desnecessários. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje e queria agradecer, acima de tudo, Evandro Cruz Silva e Ondiak. Obrigado.